As rodas secretas da noite, onde a capoeira sobreviveu à proibição. Havia uma hora da noite em que a cidade parecia esquecer-se de si mesma, como se o vento que vinha do rio levasse consigo os nomes e as promessas do dia. Eu caminhava com passos calculados, o capuz cobrindo o rosto, e sentia o som chegar antes de vê-lo. Um tambor que palpitava como se viesse do próprio peito da terra, um berimbau que afinava o ar e vozes baixas que entoavam histórias antigas. Naquela alameda deserta, entre muros altos e sombras que pareciam saber segredos, descobriu que os homens de lei queriam sufocar e o que a noite, generosa e implacável, decidiu proteger. A curiosidade me arrastou para dentro daquela roda, antes mesmo de compreender por que meu corpo tremia de reconhecimento. Não era apenas luta ou dança, era um mapa desenhado em movimento, uma língua falada com chutes e ginga, com caprichos e recuos que continham palavras que os papéis não registravam. Havia risos abafados, olhares que se cumprimentavam com entendimento e um silêncio que reverenciava cada toque do pandeiro. Aprendi ali, em minutos que duraram como séculos, que a capoeira era mais do que técnica. Era memória enraizada, um pacto noturno entre vivos e antepassados. Ao longo daquela noite, ouvi relatos sussurrados entre um toque e outro. Histórias de tempos em que uma roda era ato de coragem, quando cantar capoeira significava responder a preferências cruéis da ordem. Falaram-me de leis e palavras que transformavam movimento em crime, de autoridades que enquadravam capoeiristas como vagabundos e bandidos, fechando portas e vigiando esquinas para dispersar a música e o soco, que vinha em forma de jogo. Aquilo me revoltou e, ao mesmo tempo, me enchia de admiração. Como se preserva um corpo inteiro de cultura nas frestas da noite? Como se constrói um futuro contínuo quando as vozes são silenciadas? As respostas que me deram não vieram apenas da boca de mestres. Vieram do próprio ritmo. O canto explicava o passado enquanto o corpo o repetia. A capoeira nasceu da dor e da astúcia, de quem precisava esconder uma arma atrás de uma dança, de quem transformou limitação em jogo e punição em persuasão. Ali, cada movimento era uma lição de sobrevivência, uma forma de resistência tão lógica quanto respirar. Essa resistência atravessou o tempo, mesmo quando as rodas foram criminalizadas e os praticantes processados e humilhados pela lei. A memória se manteve viva em cantos, compassos e gestos transmitidos de mestre para aluno, de boca a boca, como se a própria tradição se recusasse a ser escrita só em páginas oficiais. Por noites a fio, observei a roda e vi como a clandestinidade moldou a arte. Os encontros ocorriam em quintais apagados, em terreiros que só se abriam quando a lua dava sinal, em casas que guardavam o cheiro de palma e café. O medo era real, mas não maior que a necessidade de manter aceso o elo com os antepassados. E se você apoia a cultura
e quer ajudar a divulgar as histórias e culturas do Brasil, não se esquece de seguir este canal e curtir este vídeo. Com os quilombos e com aquela resistência que a capoeira representava desde o seu nascer. A proibição, longe de apagar a tradição, deixou-a mais cautelosa, mais profunda. Fez com que quem ensinava cuidasse da língua do corpo como quem guarda um amuleto precioso. Com o tempo, aprendi a ler mais do que passos. Aprendi a perceber a estratégia persuasiva que vivia nos cantos. As letras, muitas vezes simples, carregavam instruções, historiografia popular e alertas para os jovens. Um canto podia abrir espaço, convidar para a roda, evitar um confronto ou revelar um mestre. A música era um professor disfarçado e uma arma dissimulada. Sua eficácia estava em convencer, em converter o indivíduo em comunidade. Vi pais sussurrando versos para filhos, mestres indicando caminhos com um compasso de pandeiro, comunidades reconfigurando sua identidade através de repetições que pareciam simples, mas que eram, na verdade, contratos de sobrevivência. Houve uma noite em que a polícia passou próximo. O tambor silenciou como se alguém tivesse puxado um pano sobre o som. O que vi então foi a razão última daquelas rodas secretas. A capoeira sobreviveu porque aprendeu a se esconder, sem deixar de existir. Aprendeu a falar com metáforas e a mover-se com cautela. Aprendeu a transformar o proibido em resistência silenciosa. Quando os passos recomeçaram, senti que havia participado de algo mais do que um jogo. Tinha sido confidente de uma prática que desafiava o tempo e os códigos oficiais. Cada mestre que se levantava para dar uma lição carregava um passado que a cidade tentava esquecer. Havia histórias de punições que iam desde açoites à prisão, e histórias de quem se refugiou em quilombos e sítios remotos para manter vivo o ofício. As crônicas contavam que a capoeira foi tratada como crime por décadas e que sua marginalização só começou a recuar quando a sociedade, pouco a pouco, reconheceu o seu valor cultural e histórico. Essa justa recuperação, contudo, não apaga as noites de medo nem a criatividade com que comunidades inteiras preservaram uma forma de ser. No entanto, não era só nostalgia o que me prendia. Vi também como a capoeira floresceu em resistência, transformou proibição em narrativa, sufocamento em triunfo. Ao se tornar bem mais do que uma luta, tornou-se ato identitário, que dialoga com memória, educação e afirmação. A roda foi escola, tribunal e festa. O mestre foi guia, contador de história e guardião. A capoeira foi, e é, linguagem de quem se recusa a desaparecer sob as camisolas da lei ou da indiferença. Aos poucos, o mistério que me fizera caminhar naquela noite caiu no lugar. Aquilo que eu julgara um risco anárquico era, na verdade, uma decisão coletiva para preservar uma herança que a sociedade oficial tentara confiscar. O segredo
não residia apenas no esconder. Residia na escolha consciente de manter viva uma história que, por vezes, só podia ser dita no escuro. E quando a noite da permissão, a verdade floresce em quem dança, ensina e canta. Aquelas rodas eram, afinal, bibliotecas humanas, arquivos ambulantes onde a memória se reescrevia a cada ginga. Saí daquela roda com o corpo marcado por toques que eu jamais aprenderia em livros e com a convicção de que a capoeira não é apenas uma arte, é um monumento vivo à resistência. Ela sobreviveu à proibição não apenas pela obstinação de alguns, mas pela invenção de muitos, pela habilidade de transmitir saberes sem depender de registros oficiais, pela força dos cantos que guardavam instruções e pela coragem de jogar, mesmo quando o jogo podia custar caro. A noite ensinou-me que a cultura encontra sempre frestas para respirar e que, quando a opressão tenta apagar um fogo, o calor espalha-se e reacende-se em outros cantos. Hoje conto essa história para que saibam que a memória pode viver de noite, em rodas escondidas, em cantos sussurrados e passos que rasgam o silêncio. Conto para persuadir. Preservar cultura é urgência ética e beleza estratégica. Apoiar mestres e rodas é investir em educação, resistência e futuro. E conto para fechar o mistério que me trouxe até ali. As rodas secretas da noite eram secretas, não para se protegerem da própria comunidade, mas para guardarem um tesouro que a cidade ainda aprenderia a reconhecer. Uma herança que, no fim, ninguém conseguiu proibir de existir. Fontes de pesquisa utilizadas: Correio Brasiliense, proibida, perseguida e resistente. A história da capoeira no Brasil. Observatório Terceiro Setor. Capoeira já foi crime no Brasil, previsto no Código Penal. Politize capoeira, um ato de resistência. Agência de Notícias Unicelb, ritmo da resistência. Capoeira simboliza luta contra a opressão. Mariana Crioula, capoeira, resistência é identidade.